Câncer de ovário, conhecido como câncer silencioso. Como então nós podemos chegar ao diagnóstico, ao tratamento, como é o tratamento, quais os sintomas? Neste mês de outubro, nós celebramos Outubro Rosa, né? Celebramos, não sei se essa é a palavra correta, mas nos lembramos de fazer os preventivos da mulher para câncer. E como vocês sabem, há um pouco mais de um mês eu descobri o câncer de ovário. Um câncer silencioso, que hoje vocês vão entender um pouco mais sobre ele, como chegar ao diagnóstico, já que ele é silencioso, e como a doutora Mariana vai nos explicar, os preventivos, eles não são eficazes para detectar esse câncer. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais de como foi a minha descoberta, a caminhada até aqui. E já vou chamar aqui a doutora Mariana, já agradeço ela de antemão. Boa tarde, gente, boa noite, boa tarde, bom dia aí onde vocês estiverem. Vamos lá, ela tá entrando. Oi! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Ai, que bom falar com você. Você é tão fofa, tão querida. Obrigada. Eu fico feliz que a gente construiu um vínculo, né, ao longo aí do nosso acompanhamento de um diagnóstico que não é Não, fácil, é é. desafiador. E fico feliz com a oportunidade que você está dando para as pessoas, Simone, de entender um pouquinho Sim, mais sobre essa doença no mês de outubro, que não é só rosa, a gente pode pintar ele da cor que a gente quiser. sim, E falar de outras doenças também que acometem as nossas mulheres, né? exatamente. Eu já te agradeço, doutora, por ter aceitado prontamente, gentilmente o meu convite. É a primeira vez que eu vou fazer uma live aqui sobre saúde. Esse Instagram aqui já teve muita live de estudo bíblico, maternidade cristã, e é a primeira vez que eu vou falar de saúde. Mas o Instagram ele é a extensão um pouquinho da nossa casa, né? E é o que eu tô vivendo, e é como você disse, quero ajudar outras pessoas, porque eu queria ter tido essas informações lá em janeiro, né? Há 9 meses atrás, eu queria ter tido essas informações que hoje você vai passar aqui. Eu acho que a história seria diferente. Apesar de já saber, né, como eu te contei na consulta, eu fiz a minha pós em psico-oncologia no Hospital do Câncer em São Paulo, na C. Camargo, e eu me lembro muito bem do estudo do câncer de ovário, dos médicos explicando que ele era silencioso, que era difícil o diagnóstico, e eu me lembro de ter guardado essas duas informações sobre câncer de ovário e câncer de pulmão, que era um câncer com maior número de mortes, né? Eu me lembro disso e me lembro também do câncer de intestino, que tinha que usar aquela bolsinha. Eu fiquei com esses três na minha cabeça. Eu falei, nossa, que difícil que deve ser e tal. Então, primeiro, eu queria que você, por favor, se apresentasse para as pessoas quem é a doutora Mariana, a sua área de atuação, onde você atua. E, e aí, logo depois, você pode começar, por favor, com a pergunta que não quer calar, mais importante. Doutora Mariana, faço os meus preventivos todo ano. Como diagnosticar um câncer de ovário? Existem exames preventivos para eu chegar nesse diagnóstico? Ultrassom, se eu fizer, o CA-125, que é o exame de sangue, ele vai me apontar? Enfim, aí eu quero que você, por favor, explique isso para nós. E ó, só alertar as pessoas que eu vou fechar os comentários para a gente não se distrair, vocês não se distraírem. Ao final eu abro para perguntas, tá bom? Vamos lá, tô tentando colocar o meu celular no Do Not Disturb, porque senão o osso tá Ah, ligando. Mas acho que agora eu consegui. Bom, Simone, muito obrigada pelo convite. Me apresentando, eu sou Mariana Escarante, sou médico oncologista. Me formei na Universidade de São Paulo, fiz medicina na Universidade de São Paulo, residência de clínica médica e oncologia também na Universidade de São Paulo. E depois fui fazer minha especialização fora do Brasil, fui para a Inglaterra e lá fiz meu fellowship em desenvolvimento de drogas e tumores ginecológicos. Então, eu fiz a validação do diploma tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, onde eu também passei um período bem no início da pandemia.
E então minha área de atuação é essencialmente tumores femininos, tumores ginecológicos e mama, né? E Simone, assim, falando sobre o câncer de ovário, a pergunta que você fez sobre exames de rastreamento, nós estamos acostumados a ouvir falar dos exames preventivos Papa Nicolau, então toda mulher, né, durante a idade fértil e também até os 65 anos, fazendo Papa Nicolau rotineiramente. Se tiver 2 exames negativos, de repente a gente pode espaçar um Papa Nicolau entre um e outro, deixando até 3 anos de intervalo entre a coleta dos exames. E esse exame é preventivo para colo de útero. Não existe exame ginecológico que seja capaz de rastrear o câncer de ovário precocemente. Então, foram feitos vários estudos, até para câncer de ovário, com base populacional nos Estados Unidos, na Inglaterra, e eles não viram nenhum exame capaz de rastrear essa doença de maneira eficaz. Então, ultrassom transvaginal, CA-125, nada disso conseguiu fazer a detecção dessa doença precocemente, para que a gente conseguisse instaurar um tratamento precocemente e melhorar a sobrevida das nossas pacientes. Então, até é algo que a gente não faz na nossa prática clínica, né? Exames de rastreamento para câncer de ovário, porque eles simplesmente não funcionam. E aí, o que a gente precisa fazer? Estar atento aos sinais do corpo, né? Então, os principais sintomas do câncer de ovário, eles são, às vezes, uma sensação de peso na pelve, aqui no pé da barriga, uma alteração do ciclo menstrual quando a mulher ainda menstrua, porque na sua grande maioria, o câncer de ovário é uma doença da pós-menopausa e não das mulheres em idade fértil. Mas, eventualmente, a gente vê essa doença acontecendo em mulheres mais jovens. Então, sintomas, falamos da sensação de peso no pé da barriga, alterações urinárias, às vezes um desconforto para urinar, intestino preso, né? Uma sensação de empachamento, de que não está ocorrendo a digestão de forma eficaz, aquela sensação que você come, a comida parece que não desce, aumento do volume abdominal, porque alguns tumores podem comprometer uma membrana que reveste os órgãos abdominais, que é chamada de peritônio. E nesse processo de comprometimento do peritônio, dessa membrana, há uma secreção de líquido e aí pode aumentar o abdômen. Então, se a mulher sentiu algum desconforto abdominal que não é o padrão dela, a gente conhece o nosso corpo. Sim. Procurar ajuda médica, procurar uma avaliação, para que seja, então, feito toda a propedêutica. Aí sim, a gente pode fazer um ultrassom transvaginal, se indicado, pedir um CA-125, prosseguir na investigação, se encontrado alguma coisa no ultrassom, com um exame mais detalhado, que é, por exemplo, uma ressonância de abdômen e pelve. Mas é importante a gente falar isso, Simone, que não tem um exame de rastreamento eficaz, porque acho que as mulheres que são diagnosticadas com essa condição, às vezes elas ouvem, né? Mas como assim? Você não se cuidava? Sim. Você não fazia o seu exame preventivo? Sim. E isso é muito ruim para quem já está passando por uma Sim. condição, já se sente assim, já está vivendo todo aquele peso emocional. Ainda ouve que possivelmente ela não se cuidou, quando isso não é verdade. Porque essa doença não tem um exame de rastreamento que funcione. Então, só da mulher diagnosticada com câncer de ovário ter essa informação na mão, tira aquele peso do será que eu deveria ter feito alguma coisa que eu não fiz? Uhum. Né? Então, a lição é que, em termos de exame de imagem, o exame de sangue, não deixou de fazer nada. A gente precisa estar atenta aos sinais que o corpo manda e procurar ajuda médica, caso algum desses sintomas ocorra. Então, no caso, quando o corpo manda esses sinais, já está com esses sintomas, significa que o câncer já está ali avançado. Porque Em geral, ele já está criando esses sintomas, né? 70% das mulheres com câncer de ovário são diagnosticadas em estágios avançados, justamente porque quando elas buscam ajuda, já é o momento em que o tumor está mais avançado. Então, uma coisa importante que é bom a gente comentar aqui, já que não existe exame de rastreamento eficaz, será que tem alguma coisa que nós podemos fazer para mudar a história natural da doença? O primeiro ponto é levar um hábito de vida saudável, né? Atenção com peso, não fumar, evitar bebidas alcoólicas. Mas tem um outro ponto que é a parte genética, Simone. Nós sabemos hoje que dentro dos tumores epiteliais de ovário, porque tem várias classes, mas os tumores epiteliais são mais de 80% dos tumores de ovário.
Então, os tumores epiteliais, a gente sabe que até 1/5 deles tem relação com a hereditariedade. E aí, é importante que toda paciente com carcinoma epitelial de ovário, que é um subtipo especial, seja testada geneticamente para ver se existe alguma predisposição hereditária àquele tumor ou não. Porque se a gente encontrar, por exemplo, uma mutação em BRCA1 ou BRCA2, que são genes relacionados ao câncer de ovário, aí sim nós podemos estabelecer medidas preventivas naquela família. Então, vamos supor que uma paciente vem no meu consultório com câncer epitelial de ovário, eu peço o teste genético, ela tem uma mutação em BRCA1 ou 2 e ela tem 2 irmãs mais jovens que não tiveram o diagnóstico. Eu vou fazer a pesquisa genética nessas irmãs e se detectada uma mutação nessas familiares, nós podemos então discutir cirurgias redutoras de risco, com retirada de ovário e de trompas em idade oportuna. Então, para BRCA1 mutado ao redor dos 35 anos, para BRCA2 mutado ao redor dos 40, 45 anos. E por que a gente fala de tirar os ovários e as tubas para quem tem mutação? Justamente porque os exames de rastreamento não funcionam bem. Se eles funcionassem bem, nós poderíamos abrir mão, né, desses procedimentos cirúrgicos e simplesmente fazer o exame de rastreamento. Mas essa não é uma realidade. Então, Simone, acho que além de levar uma vida saudável, entender, né, a parte genética é algo importante para atingir os familiares dessa paciente. Se uma paciente é diagnosticada com câncer de ovário e tem uma alteração genética, e estima-se que isso ocorre em 5%, em 20% das pacientes, 1/5 delas, aí nós podemos, então, estabelecer naquela família medidas individualizadas de redução de risco, né? É algo importante. A gente discutiu a parte de testagem de teste. Eu estou esperando esse exame. No Canadá, eles fazem isso dentro do sistema público de saúde, o que é algo muito bom. No Brasil, a testagem genética ele está disponível no sistema de saúde suplementar, então no convênio, mas no Sistema Único de Saúde isso ainda não é uma realidade. Né? Alguns centros fazem a testagem genética em algumas universidades dentro de um cenário de pesquisa. Mas não é um teste amplamente disponível e é algo, Simone, que você fazendo essa live, as pacientes sabendo disso, olha, tumores epiteliais de ovário, precisa da testagem genética, a gente consegue exercer, né, através do nosso voto, das nossas pressões aí sociais, tentar mudar, né? A Sociedade Brasileira de Oncologia tem desenvolvido um trabalho perante as agências de governo para mudar isso, né? Mas é bonito de ver no Canadá que isso já está disponível há algum tempo, mas triste de saber que no Brasil isso ainda não é uma realidade. É uma pena mesmo. Doutor, alguém pode estar te ouvindo? Uma paciente ou uma médica ginecologista e pode estar pensando assim, mas doutora, eu fiz um ultrassom numa paciente e eu vi lá uma massa, pedi o CA 125 e detectei que ela estava com um tumor. Isso pode acontecer, claro, em algum momento do tumor, de vida do tumor. Sim. Isso pode acontecer, Simone. O que eu quis dizer é que os estudos populacionais com muitas pacientes não mostraram a eficácia desse exame em nível populacional como uma estratégia de rastreamento eficaz. Porque, por exemplo, mamografia para rastrear câncer de mama, Papa Nicolau para rastrear câncer de colo de útero, colonoscopia para rastrear câncer de intestino, todos esses exames que eu citei, eles são capazes de fazer o diagnóstico da doença precocemente. Entendi. Agora, o ultrassom, assim, deu sorte. Nossa, conseguiu pegar. Entendi. Então, E aí... mas não é rotina. Não né? é rotina. Não, Isso, não porque eu queria dar o meu exemplo, já que eu tô aqui, né? Em janeiro eu fiz ultrassom. Em janeiro eu fiz ultrassom e foi visto cistos no meu ovário direito. Então eu fui para o hospital com muitas dores e achei que era apendicite, né? Porque do lado direito, embaixo, eu já acho que é meu nível de apendicite. E aí fui para o hospital, muita dor. Não, cistos hemorrágicos que explodiram, teve uma pequena hemorragia, por isso que você sentiu muita dor. Era ou não era?
não vou ter como saber. Difícil falar. E sabe, e o que acontece, assim, você é muito jovem, Simone, e as mulheres jovens, elas ovulam mensalmente. Então, é esperado que uma mulher em idade fértil que realize um ultrassom, que a gente encontre cistos relacionados à ovulação, né? Que a gente chama de Sim, folículos. E isso não quer dizer doença, né? sim. Então, é desafiador, assim, o câncer de ovário, a mensagem que tem que ficar pra gente, pô, se descobriu em alguém em estágio inicial com ultrassom e com CA 125, que bom, né? Mas isso não é uma rotina. Não Por é uma quê? rotina. Não é. Porque, em geral, é um tumor que se desenvolve rapidamente. Uhum. E aí, quando ele dá sintoma, né? Ele já está em estágio avançado, justamente porque ele se desenvolve rapidamente, para a grande maioria, né? É, acho que a gente não entrou aí na divisão das categorias de câncer de ovário, porque câncer de ovário não é uma doença só. Câncer de ovário é um cesto que tem vários tipos de tumores, então tem vários tipos de frutas ali. Nós Sim. temos os de alto grau, os de baixo grau, os tumores germinativos, os tumores epiteliais. Então a gente está falando no geral aqui como se fosse um carcinoma epitelial, que é o que 80%, mais de 80% das vezes ele acontece. Mas existem alguns tumores mais raros que aí a fisiopatologia, o jeito que a doença se desenvolve é um pouco diferente. Mas falando do geral, a mensagem é essa: não existe um exame de rastreamento eficaz. Lembrar que o impacto genético nessa doença é grande, então em até 20% das pacientes, e que a gente faz a testagem genética no sangue ou na saliva para ver hereditariedade. E quando a gente identifica uma paciente que tem essa alteração, nós rastreamos os familiares. E tirar o peso de quem é diagnosticado, de que, olha, deixei de fazer alguma coisa, quando na verdade isso não aconteceu. Não é que nem colo de útero, não é que nem câncer de intestino, que nós temos exames capazes de rastrear. Doutora, e voltando um pouquinho para a história do diagnóstico. No ultrassom, quando o médico vê um cisto, pode ter um tumor ali atrás escondido e ele acha que era um cisto e fica por isso mesmo? Não, assim, Ou é existem. muito diferente? No ultrassom é possível detectar que é bem diferente, um cisto de um tumor. E aí eu já emendo na outra pergunta. Um cisto, ele vira um tumor? Não, Ah, não, não. Na maioria das vezes, os cistos são benignos, especialmente em uma mulher que está na idade fértil, que ovula todo mês. Então, todo mês ela solta um óvulozinho ali, né, na sim. esperança desse óvulo ser fecundado e virar um embrião. Então, numa mulher em idade fértil, se a gente fizer um ultrassom em alguma fase, vai ter cisto. Porque a gente chama de folículo, né? Porque, às vezes isso é laudado como cisto, mas são folículos ovulatórios, né? Isso pode acontecer. Na maioria das vezes, os cistos são benignos. Mesmo que ele não seja um folículo, pode ser. O cisto, por definição, é um acúmulo de líquido em algum lugar que Uhum. tem uma membraninha fechada. Então, esse acúmulo de líquido, né, em uma bolinha ali no ovário, na maioria das vezes é do bem, né? Pode ser relacionado à ovulação ou não, mas é do bem. Então, a Uhum. gente consegue, através das características do ultrassom, olhando a parede desse cisto, olhando o padrão de vaso sanguíneo, se tem vaso sanguíneo ou não, se tem cálcio dentro do cisto ou não, estimar qual é o risco de malignidade desse cisto. Tanto é que nos laudos de ultrassom existe uma categoria que eles colocam aí embaixo que chama ORADS, que vai até. Eles dão uma graduação, né? Então, o RADS 5, né? Alta probabilidade de malignidade. Igual o BIRADS da mama, para quem Sim. faz mamografia, que a gente fala, BIRADS 1, BIRADS 2 é tudo benigno. A gente tem uma classificação ultrassonográfica também para cistos ovarianos. E a gente consegue fazer um ultrassom e estimar se ele tem uma probabilidade de ser benigno ou maligno. Eventualmente, o ultrassom não é suficiente para bater o martelo. E aí a gente precisa prosseguir com um exame adicional, que em geral é a A ressonância. ressonância. Então, não é que o cisto se transforma. Ele pode vir maligno desde o começo, né? Ser um cisto complexo, com vasos sanguíneos, com uma parede irregular. E aí a gente precisa prosseguir na investigação. Mas na grande maioria das vezes, eles são benignos, né? Uhum. Um bom ultrassonografista consegue fazer um bom exame e direcionar a paciente para fazer uma ressonância adicional ou não. Ou Se ele tem não. características muito bobinhas, né?
uma parede muito Hum. regular, é só líquido, não tem nada ali, parece até ovulatório de uma mulher em idade Ah, fértil, ele nem vai pedir um exame complementar. Mas se tem alguma alteração de parede, de vaso sanguíneo, aí sim ele coloca, olha, isso aqui está suspeito e segue com o exame de, por exemplo, ressonância magnética, que é um bom exame para avaliar o ovário. ressonância magnética, o CA-125, uma É, biópsia, né? Como foi o meu caso, sim, foi feita sim. a biópsia para confirmação. E o CA-125, ele aponta o câncer de ovário ou ele pode ser confundido também com endometriose? Ele pode aumentar em situações benignas. Então, CA-125 é um antígeno tumoral 125, essa é a sigla. Esse antígeno, essa proteína, ele é dosado no sangue e ele pode aumentar em casos de câncer de ovário, mas ele pode aumentar em situações benignas, como, por exemplo, uma endometriose, um mioma ou mesmo durante a menstruação. Por isso, Simone, que a gente não deve ficar fazendo esse marcador tumoral de forma indiscriminada, porque senão a gente vai gerar um pânico na população, porque esse exame pode estar aumentado em situações benignas e que não é câncer. Então, nós utilizamos o CA-125 em algumas mulheres em que há suspeita de câncer, né? Porque se eu tenho uma lesão suspeita no ovário e eu faço um CA-125, ele está alto, isso me direciona para um diagnóstico que, olha, pode ser alguma coisa maligna no ovário. Mas, por exemplo, se eu faço um CA-125 numa menina que não tem queixa, que de repente que é nova, que está ovulando, corre risco de vir alto, isso não ser nada e isso gerar uma ansiedade imensa naquela paciente. Então, CA-125 deve ser pedido em situações em que eu suspeito de algum câncer de ovário, tem uma imagem alterada, ou de pacientes que já são diagnosticadas com câncer de ovário, e eu vou usar esse marcador para acompanhar a resposta ao tratamento. Ele não deve ser utilizado como rastreamento e não deve ser utilizado em pacientes em que eu não tenho a suspeita de algum câncer de ovário, porque a gente pode gerar pânico nas pacientes. Então, ele nem faz parte do preventivo Não, ginecológico anual. não, Né? não. Então, a paciente não vai chegar lá no médico e falar assim: vim fazer meu preventivo anual, me pede aí raciar 125. Uhum. Não. Então, você diria, doutora Mariana, que o diagnóstico final do câncer de ovário, ele só seria fechado com o resultado de uma biópsia? Sim, o diagnóstico de câncer, ele sempre, isso vale para qualquer câncer, para qualquer Ok. tumor. Nós precisamos de biópsia, tá? Então, via lesão ovariana, no ultrassom, na ressonância, tem um CA-125 alto, vou prosseguir com a biópsia, né? Que pode ser, em alguns casos, com agulha, guiada Sim. por tomografia, ou pode ser por uma videolaparoscopia, né? Aquela cirurgia que entra com as câmerazinhas na barriga e colhe um material com uma você mas o diagnóstico, até para a gente saber qual é a família desse tumor, né, Simone? Você viu que eu falei que a doença ela é heterogênea. Nós temos vários tipos de tumores ovarianos. Então, para falar qual é a família, o nome e o sobrenome desse tumor e me direcionar para qual tratamento eu vou fazer, eu preciso de uma biópsia. Uhum. Perfeito. Para fechar, então, essa parte do diagnóstico, preventivos e tudo, acho que ficou bem claro, né? Se vocês tiverem alguma outra pergunta sobre esse tema, depois eu vou abrir aqui para comentários. Então, só para contar o meu caso, mesmo num câncer já avançado, com metástase, não foi pelo ultrassom que eles viram o câncer no ovário, eles viram no rim. Então, por causa da massa que ele viu no rim, que ele me mandou para ir líquido na barriga, né? Por causa da questão do peritônio, né? Porque eu já estava no peritônio, então muito líquido na barriga. E aí, por isso que ele me mandou então para a tomografia e consequentemente a biópsia. E na biópsia que foi então diagnosticado que era de origem ovariana. Mas devido ao tamanho da massa no rim, que era do tamanho de um limão, quando ele fez o ultrassom, e eu estou falando de algo que eu vi, ele estava com o ultrassom do meu lado, né? Porque eu fui na emergência. Então o médico fez o ultrassom numa máquina ali do meu lado, e ele falou assim: Você sabia que você estava com essa massa no rim? Aí eu falei: Não. E aí ele mediu, falou assim: É do tamanho de um limão. Aí você não tem reação, né? Ele falou assim, e aí passou na barriga e falou: Tem muito líquido aqui.
ele não viu nada no ovário. Olha que coisa. E pode não ter, viu, Simone? Porque às vezes o tumor se origina na tuba uterina e a tuba, ele é um caninho aberto, né? Ele sai do útero, então lembrar, o útero é uma pera e ele tem as anteninhas que são as tubas uterinas e é um canudo aberto. E às vezes essa tuba joga a célula para dentro da cavidade abdominal, porque a origem da tuba e do ovário é a mesma. Então você pode às vezes não ter o tumor do ovário e ele ter vindo da tuba, mas é a mesma categoria, é o carcinoma tubo-ovariano. Então, ele começou lá, né? ele pode ter Começou começado. lá. Isso. Isso. Então, se ele não tivesse visto essa massa no rim, que depois na tomografia se mostrou que está perto do rim, no baço, enfim, amanhã saberemos. Amanhã saberemos. Então, então só para explicar para vocês, então mesmo um câncer de origem ovariana, como é o meu caso, no ultrassom ele não viu no ovário. Então, confirma o que a doutora está nos explicando, que é de difícil rastreamento. E não é simplesmente você fazer ali um ultrassom que você vai descobrir e fazer um CA-125, porque pode ser, ele pode estar aumentado por um cisto benigno. Então, a imagem e a biópsia é o que vai fechar esse diagnóstico. Outra pergunta, doutora Mariana. A endometriose, ela pode te levar a ter alguma conexão? Ela pode te levar a desenvolver um câncer de ovário? Excelente pergunta. A endometriose é a presença do tecido que devia estar dentro do útero, né, que é o endométrio, fora do útero. Então, ele se implanta em algum outro lugar. A gente sabe que existe um risco aumentado de desenvolvimento de alguns tipos de tumores relacionados à endometriose. Tumores de células claras, carcinoma de células claras ou carcinoma endometrioide, nesse tecido, né, endometrial que se implanta aí na cavidade abdominal. Ele pode se implantar em qualquer lugar. Não é para gerar pânico nas pacientes de endometriose, porque também a gente sabe que tudo que nós falamos tem um impacto, né? Então, não quer dizer que uma paciente que tem endometriose vai ter câncer, de forma alguma. Ela precisa de uma avaliação adequada com o médico ginecologista. Em algumas situações, se a paciente tiver muitos sintomas relacionados à endometriose, nós precisamos realizar uma cirurgia. Mas nós sabemos sim que existe uma associação de alguns tipos de carcinoma, carcinoma de células claras e carcinoma endometrioide, que são dois subtipos de tumores mais raros de ovário ou de endométrio. Eles podem sim acontecer com mais frequência em pacientes com endometriose. Mas é raro, tá? Assim, o mais comum é o paciente ter endometriose e nunca ter nenhum tipo de tumor na vida. Mas nós sabemos que existe essa associação. Então, eu acho que você deve até ter pesquisado no Google Sim, sobre que eu tenho, né? Endometriose. e ele fala, e existe isso, é bem reportado, que pode sim ter relação com o desenvolvimento de alguns tipos de carcinoma ovariano ou endometrial. Uhum. Então é só acompanhar como quem não tem endometriose. Sim, não né? tem nenhum tipo de rastreamento individualizado para quem tem o histórico de endometriose. Precisa passar com um ginecologista, mas não é que eu tenho endometriose, eu tenho que fazer algum exame especial para rastrear câncer por conta do antecedente de endometriose. Ainda não chegamos nesse grau de refinamento. Espero que algum dia a gente consiga, de forma eficaz, rastrear o câncer de ovário. Isso não é uma realidade hoje. E vamos trabalhar para que as mulheres conheçam o próprio corpo e, na eventualidade de algum sintoma, busquem ajuda prontamente e não se sintam culpadas, né? Porque acho que esse sentimento de culpa, quando a gente recebe o diagnóstico, talvez é muito duro, né? E o Não, diagnóstico ele é duro e ele acontece. 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 Nós, Acontece principalmente, doutora, e eu já aproveito para deixar esse alerta aqui para vocês. Porque hoje em dia na internet, no Instagram, existem muitos vídeos do tipo, você tá sentindo isso? Você tá com esse sintoma? Você pode estar com tal coisa? E aí a gente se autodiagnostica. A gente tem esse problema, o brasileiro tem esse problema de tudo ter um remedinho, se auto... Ah, porque a minha amiga teve, tava com esses sintomas e era tal coisa. Aí você acha, então eu também tô com isso. E com o desconforto abdominal que o câncer de ovário dá, né? Gera o desconforto, o inchaço, a má digestão, você fala assim, eu tô com problema, né, intestinal, eu não tô digerindo glúten, tô com problema com açúcar.
E você fica pensando mil coisas do que pode ser e não procura o médico, né? Que é o maior erro. Então, gente, sentiu, não se diagnostiquem, não vão por videozinhos do Instagram falando, apontando sintomas e falando o que é que você pode ter, porque tudo isso é só para vender curso. Então, vá no seu médico, fala, olha, eu estou sentindo isso, quais exames eu posso fazer? Ele já está há tanto tempo, quero que eu... E por isso que eu tô, né, peguei o gancho que você falou da culpa. Era o que eu deveria ter feito. E eu sei que eu errei nesse ponto, porque eu já estava há uns meses com esses sintomas. E eu tava achando que era alguma coisa intestinal. E, enfim, Que é o mas mais frequente, né? Assim, Simone, é tão improvável a gente pensar num câncer de ovário tão jovem, que é o é, mais frequente. Mas eu acho que conhecer o nosso corpo é algo que vai nos ajudar ao longo de toda a nossa vida, né? E buscar ajuda prontamente caso aconteça algum sintoma que não está aí dentro do seu é. normal. Sim, porque a gente conhece o nosso corpo, né, doutora? A gente conhece, eu conheço o meu corpo, eu conhecia a minha barriga, eu olhava para o meu marido e falava assim, gente, mas o que tá acontecendo nessa barriga? Por que ela tá desse tamanho? E eu não diminuía, e mesmo comendo assim, olha, leve. Então, só para explicar a questão da dor ao comer. Mesmo comendo leve, uma fruta de manhã com aveia, ou um suco, ou qualquer coisa leve, a minha barriga fazia assim, ó, ela inchava, Distendia, né? distendia. Parecia que eu tinha comido um bolo inteiro. E uma dor assim, fincadas, pontadas. E tanto, né, que agora, desde que eu descobri, tive o diagnóstico, que eu tô comendo cru e no suco, quando eu me atrevo a comer um pouquinho de cozido ou comida assim, que é um pouquinho mesmo, eu tô falando 2 colheres, ele cai e dói. É Então, importante ter um acompanhamento, né? Aqui com os pacientes que nós tratamos, nós encaminhamos para o nutricionista, eventualmente para o nutrólogo também, para ter um acompanhamento nutricional adequado ao longo de todo o tratamento. é importante, gente, é muito importante. A nossa alimentação, ela ajuda demais nos bons resultados do tratamento junto com o médico, né? Doutora, anticoncepcional, bom, ruim, atrapalha, influencia? O anticoncepcional, nós temos alguns estudos mostrando que anticoncepcional reduz o risco de câncer de ovário. Ah, reduz. Reduz o risco de câncer de ovário. Então, e isso foi demonstrado em mais de um estudo. Só que a gente não deve prescrever isso de Sim. forma isolada como prevenção, Uhum. porque tem ou assim eventos adversos, né, efeitos colaterais relacionados ao anticoncepcional. Então, a paciente precisa ser avaliada caso a caso para ver se Uhum. o anticoncepcional cabe, né, no caso dela. Mas o anticoncepcional para tumores epiteliais de ovário, ele não aumenta o risco, ele reduz o risco de câncer de ovário. Oh, Agora, ok. uma vez que você desenvolveu, por exemplo, um carcinoma seroso de baixo grau de ovário, a gente recomenda até parar, né, a medicação, porque pode ter, como o anticoncepcional tem hormônio, aí a gente pode eventualmente estar estimulando alguma celulinha ali com o hormônio que está dentro do anticoncepcional. Mas qual é o racional? O racional é que o anticoncepcional impede a ovulação. Então, como você reduz a ovulação, o estresse ali da parede do ovário ovulando todo mês, você reduziria o risco a longo prazo de câncer de ovário. Mas não é para a gente usar de forma Sim, indiscriminada, uma sim. precisa de avaliação médica e entender quais são os riscos e potenciais benefícios associados a essa medicação. Tá. Então, doutora, eu fui diagnosticada, né? Percebi meus sintomas, procurei o médico, fui diagnosticada. Quais os tratamentos? Aí depende do tipo de tumor, né? Como nós falamos que o câncer de ovário é um cesto que tem vários tipos de doenças, várias categorias, várias famílias. Eu vou falar da família mais prevalente, que são os carcinomas epiteliais de alto grau, né? Esse aí é mais de 70%, os epiteliais de alto grau. Nesses tumores, o pilar do tratamento, ele vai de cirurgia a quimioterapia. Então, a cirurgia pode ser feita logo após o diagnóstico, quando é detectada uma capacidade do cirurgião retirar toda a doença,
Ou seja, se vai para a cirurgia, vai sair da cirurgia sem doença, vai para a cirurgia logo de cara. Mas se a paciente tem um alto volume de doença e não sai no procedimento cirúrgico logo depois do diagnóstico, nós fazemos uma quimioterapia com o intuito de reduzir o tumor e operar posteriormente, tá? E aí nós temos também terapias de manutenção, que são colocadas depois que já passou pela quimio, depois que já passou pela cirurgia, para prevenir uma recorrência da doença. E nós temos drogas orais com esse intuito, mas depende da categoria genética do tumor. A gente precisa caracterizar bem qual é a família para definir qual é a melhor estratégia de manutenção, que pode ir desde agentes hormonais até inibidores de PARP, que é uma terapia-alvo que nós temos disponível. Mas, de uma forma geral, Simone, é cirurgia e quimioterapia e uma outra etapa que é a terapia de manutenção. Mas a gente, para escolher a terapia de manutenção, que geralmente é com medicação via oral, existe uma endovenosa também que nós podemos fazer como manutenção, que é um anticorpo, mas nós precisamos entender qual é o nome, o sobrenome, o outro terceiro sobrenome, para poder escolher qual é o melhor o remédio para usar na terapia de manutenção. Ok. Inclusive, falando sobre isso, né, com a doutora Mariana semana passada, ela estava exatamente igual à minha médica daqui. Então, a minha médica oncologista daqui, doutora Sara, também estudou na Inglaterra. E perguntou para ela, que legal. E eu vou colocar, né, as duas vão estar em contato. E aí eu falei, doutora Mariana, foi exatamente o que a doutora Sara, minha médica daqui, falou. Primeiro ir para a cirurgia, no meu caso, e depois a quimioterapia. E aí a doutora, nossa, a gente está no mesmo passo, né? E as duas acham que o meu é o de menor grau, né? Como que é? Baixo grau. Porque eu ainda estou esperando o exame genético sair. Então, as duas estão apostando que é de baixo grau. Então, vocês estão super conectadas. Que bom. E aí, depois dessa fase, né, de cirurgia, químio, existe a definição de terapia de manutenção, que para tumores de baixo grau, nós costumamos fazer com agentes de hormonioterapia. Que aí, no caso, eu teria que começar a tomar hormônios, que é para prevenir que ele volte. Na verdade, é um remédio que diminui o estrogênio, que é o hormônio, né, que é feminino, que é secretado no ovário e também é secretado na nossa gordura, né? Depois que a gente tira os ovários, ainda tem estrogênio que sai da gordura. Mas para tumores de baixo grau, o uso de terapia hormonal, terapia antiestrogênica, mostrou que nós conseguimos. Tá, voltou. Então, essa definição, olha como o diagnóstico é importante, Simone. Através de um diagnóstico correto, nós conseguimos definir qual é a melhor sequência de tratamento. Então, fazer os exames de estadiamento adequados, fazer uma biópsia com todos os marcadores, né, na imunohistoquímica, sangue, dentro do sistema público, tudo isso nos permite entender onde é que a doença está e qual é o padrão de comportamento dela, para aí escolher a melhor sequência de tratamento. Ok. E você diria que o câncer de ovário tem cura? Tem um bom prognóstico? Tem. É claro que tudo depende de qual é o tipo da doença e qual é o estágio da doença. Mas mesmo em estágios avançados, né, em que tem o comprometimento, por exemplo, do peritônio, que é essa membrana que reveste os órgãos abdominais, a gente pode sim hoje falar em cura para as nossas pacientes através da combinação de cirurgia, químio e uma boa terapia de manutenção. Tá. Alguma outra coisa você gostaria de... Deixa eu abrir aqui. Você tem um tempinho para responder perguntas? Como está seu tempo? 10 minutos. 10 minutos. E aí eu vou ter que sair para entrar numa outra Então, reunião. tá. 10 minutos. Alguma pergunta que eu não fiz, que não foi feita, que não foi respondida, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui aqui já tem algumas, né? A pessoa que não tem histórico familiar, ela deve fazer o rastreamento genético?
Ah, sim. Ó, 30, se ela tem o diagnóstico de câncer epitelial de ovário, sim, mesmo não tendo histórico familiar, porque a gente sabe que Tá. 30% dos pacientes com carcinoma epitelial de ovário tem uma mutação genética sem histórico familiar. 30% das que têm uma mutação. Deixa eu falar de um jeito diferente. Até 30% das pacientes que têm uma mutação genética, elas não têm histórico familiar. Então, pacientes com câncer epitelial de ovário têm que fazer o teste independente da história familiar. Para quem não teve o câncer, se ela não tem histórico familiar e não tem o diagnóstico de câncer, a gente não faz o teste de rotina, tá? Tá. Então, se ela não tem histórico familiar, mas tem diagnóstico de câncer epitelial de ovário, sim, tem que fazer o teste. Ok. Alguém perguntou aqui sobre HPV. Vírus HPV pode causar câncer de ovário? Tem alguma ligação? Não. O papiloma vírus humano, o HPV, ele causa câncer de colo de útero, câncer de vagina, de vulva, câncer de pênis, canal anal e cabeça e pescoço. Ele não causa câncer de ovário, tá? O HPV causa câncer nesses outros sítios. E pro HPV, gente, existe uma vacina super eficaz. Essa vacina está disponível na saúde pública canadense. No Brasil também está disponível para crianças e adolescentes e para outros pacientes fora da idade dos 9 aos 14 anos, mas que tenham algum grau de imunossupressão. Isso no SUS. Mas no sistema de saúde suplementar, qualquer um pode se vacinar até os 45 anos de idade. Mas é uma vacina que previne a infecção pelo papilomavírus. E você prevenindo a infecção, você previne os tumores relacionados a esse vírus. Então é super importante, viu, vacinar as nossas crianças. Sim. E eventualmente fora da idade, né, de adolescentes ou crianças, também discutir com o seu médico se a vacina cabe na sua rotina. Ok. Então, de forma geral, se uma mulher teve câncer de útero ou câncer de ovário, é importante que seus familiares façam o teste genético, então, irmãs, mãe, ou Só não? se detectar na paciente. Então, primeiro a gente testa a paciente que tem o diagnóstico Ah, de câncer de ovário. ok. Aí, se ela tem a mutação, aí nós testamos os Ok. familiares. Se ela não tiver a mutação, não precisamos testar os familiares. Então, primeiro nós testamos a paciente. Tá. Tá bom. No meu caso, que tenho filho menino, se eu tiver isso no meu, se der positivo no meu, ok, o meu filho é menino, não é menina. Isso afetaria ele? Afeta porque, por exemplo, se tem uma mutação em BRCA1 ou 2, nós sabemos que existe um risco aumentado de câncer de próstata e pâncreas também. Ah, ok. Então, mesmo mães de Do meninos, câncer de próstata mais precocemente, tá. tá? Então, Então, mesmo as mães mesmo as mães de de meninos. menino. Você é uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de ovário, ela testou e tem uma mutação em BRCA1 ou 2, nós vamos testar os filhos independente do sexo, sexo feminino, sexo masculino, porque tem outros tipos de câncer que podem acontecer nos homens. Obviamente não vai ser o câncer de ovário, mas próstata e pâncreas Isso. acontece, É. então precisa saber. Essa era a minha dúvida. No caso, então, ginecológico masculino. No ginecológico, né? No caso, não vai ser masculino, mas deu para entender, né? No Ah, órgão foi equivalente. reprodutor. Se for equivalente, é o órgão reprodutor masculino. Deu para entender, né? Então, mesmo assim, tem influência. Então, entendi. Gente, tem muita pergunta. Não vou conseguir. A A gente gente não pode vai. marcar um outro dia, de repente, depois da cirurgia, Sim, para discutir próximas etapas. Eu sim. gostei ali da pergunta da Ah, Eliane Abreu. Quem tem HPV pode vacinar? Pode sim se vacinar. O que a gente sabe é que uma vez que você já pegou a infecção, você não vai. A vacina não trata aquela infecção, mas pode prevenir a infecção por outros subtipos de HPV, porque tem muito subtipo. Né? Então, 6, 11, 16, 18, eles são todos numerados. Então, vamos supor que uma infecção por um HPV 11, e aí eu dou a vacina que cobre contra mais 8 sorotipos. Então, eu consigo prevenir uma infecção por outro sorotipo de HPV, ou mesmo prevenir a evolução de uma lesão, surgimento de lesões de displasia, por exemplo, aquelas NICs que as mulheres às vezes detectam nos exames de Papa Nicolau. Nós sabemos que a vacina em quem já teve uma NIC, em quem já teve uma infecção por HPV, você previne, né, com a vacinação,
o desenvolvimento de novas lesões. Então, vale a pena vacinar, dentro da indicação em bula, né, até os 45 anos. Ok. Questão de menstruação, eu vou falar por mim, eu estava menstruando normalmente. Pode afetar a menstruação em caso de outra mulher? Pode. Assim, a alteração do ciclo menstrual pode ser um sintoma relacionado aos tumores ovarianos, sim. Ok. No meu caso, não alterou, tá, gente? Pode Pode acontecer. acontecer em outras mulheres. Então, também prestar atenção. Alguém aqui disse que tá com o ovário aumentado, 19 centímetros. É para ela se preocupar? Eu acho que precisa passar numa avaliação médica, com certeza. Vale a pena ver o que está acontecendo. Está num tamanho que não está o normal. Então, fazer, né, uma avaliação médica, exames de imagem direcionados. Eu vi, Simone, que alguém perguntou sobre tipo mucinoso de o câncer de ovário, que é um tipo raro de câncer de ovário, e inibidores de PARP. A resposta é não. Os inibidores de PARP não são utilizados nos carcinomas mucinosos de ovário. E a Vamos Divan falou, sabe, e a mulher na pós-menopausa pode desenvolver o câncer de ovário? O câncer de ovário é uma doença que acontece mais frequentemente na mulher na pós-menopausa. É raro a gente encontrar em mulheres mais jovens. Então, é quando a gente precisa mais ficar atento aos sinais que o corpo manda. É justamente pós-menopausa, né? Exato. Tá. Então, eu vou liberar a doutora, gente, porque ela tá ali, ó, com jaleco, trabalhando. Muito obrigada, doutora Mariana, pelo seu tempo, pela sua atenção, generosidade. Você é muito querida. Tenho certeza que Deus colocou você no meu caminho através da minha prima Janine, que é médica dermatologista. Alguém perguntou como que eu te encontrei. Então, foi através da minha prima Janine, que tem uma clínica em São Paulo, de dermatologia. E ela falou assim, se achei uma médica fantástica para você. E você é mesmo. Muito obrigada. Se alguém que está aqui, que viu essa live, quer ser sua paciente, é possível? É possível, eu posso passar depois o contato do meu consultório ou me chamar no direct, que eu passo o contato da minha secretária. Pode ficar à vontade para marcar. Então é isso, gente. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na legenda. E se você quiser procurar a doutora Mariana, para que ela seja sua médica, tenho certeza que vai ser uma bênção. Doutora Mariana, muito obrigada, viu? Obrigada. Amanhã te mando notícias. Sim, olha, estarei em oração, mandando todas as energias positivas. Você está num excelente centro, é o que eu te falei. O Canadá é referência em tratamento de tumores ginecológicos e eu estou muito otimista quanto aos resultados, viu? E muito obrigada pelo convite, assim, Simone, essa sua missão, essa sua abertura de falar sobre uma doença que você está enfrentando agora é algo muito nobre. Parabéns. Muito obrigada. À disposição, se vocês quiserem marcar um outro encontro para discutir tanto sobre essa doença, porque tem muita pergunta mesmo. Muita pergunta. Parar e marcar um outro momento para sanar todas as dúvidas do pessoal, tá bom? Um grande bom, muito obrigada. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, gente, por vocês que estiveram aqui, pelas orações, pelo carinho de vocês, tá bom? Um beijo grande. Tchau. Tchau.